Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Emerson, vou iniciar aqui mais um vídeo com vocês sobre saga da empregabilidade, onde eu explico para você como que se pode ser mais criativo, né? Então como é que você hoje consegue desfrutar essa questão dessa criatividade, sendo que a criatividade é uma coisa que é exigida muito hoje dentro do mercado de trabalho, certo? Hoje as empresas precisam de pessoas criativas, certo? Ok? Que tragam pessoas criativas que consigam trazer soluções criativas também, certo? Então, por exemplo, hoje o mercado em si, ele vem cada vez mais sendo exigente, né? Então, antes eram algumas coisas até mesmo de qualificação. Por exemplo, antigamente era muito uma questão de era uma necessidade, às vezes uma questão de inglês. Hoje é um pré-requisito para você. A empresa agora precisa de pessoas mais proativas. Hoje não é mais uma coisa assim que, como é que eu posso dizer? Que a pessoa não deve ter. Já hoje é uma exigência para você entrar no mercado de trabalho. E agora uma coisa que está muito em alta é a questão da criatividade, certo? Ok? Então o fato de você ser mais criativo, isso te impulsiona na carreira e faz com que você seja visto de uma outra forma, tudo bem? E acredito ou não, vai ser uma exigência daqui a uns tempos, né? Basicamente após essa pandemia, acredito eu também que vai ser uma situação que vai ser muito exigida, tá? Que é ser mais criativo, tudo bem? Certo? Então vamos começar aqui nosso vídeo. Pega seu papel e pega sua caneta para você fazer as notações das dicas que eu vou trazer aqui para você. Então, bora lá. Primeiro, esteja sempre aberto às novidades. Esse é o principal ponto. Acho que esse tópico aqui, ele reflete muito sobre a criatividade. Você consegue ser mais criativo quando você está aberto a coisas novas, coisas que você realmente não costuma fazer, tá? Se você vive a sua vida numa rotina sempre na mesma coisa, é difícil o seu cérebro captar novas sinapses neurais para que ela possa produzir novas ideias, é óbvio. Então o que você precisa fazer? Você precisa simplesmente buscar coisas novas, fazer coisas diferentes, coisas que você não costuma fazer, para estimular o teu cérebro a pensar e raciocinar, para criar essas sinapses neurais, para que o seu cérebro fique cada vez mais ativo, certo? Ok? Então esse é um ponto muito importante. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer aquele negócio de cruzadinha, né? Caça-palavras, mas o de cruzadinha ainda é o melhor ainda, esses cruzadinhas que tem às vezes em jornais. Isso faz estimular o teu cérebro a pensar cada vez mais e você exercita mais ele. Quando você faz algo que você já que é um hábito para você, que é uma rotina para você, aquilo não está não agregando alguma coisa para o teu cérebro. E você não está fazendo ele pensar, certo? Você está no automático. E essa rotina, esse automático, infelizmente faz com que você não tenha coisas novas, não exercite o teu cérebro. E aí, infelizmente, ele acaba tendo, acaba se acomodando. E aí você acaba fazendo mais do mesmo, ok? Eu vou dar um exemplo disso. Eu sempre trabalhei muito com essa questão do criativos, né? Essa questão muito de designer e tudo mais. E cheguei uma hora que, tipo assim, eu tava fazendo tudo do mesmo jeito. Por mais que eu mudasse alguma coisinha ou outra, o trabalho final era sempre do mesmo jeito. Era sempre a mesma estrutura. Por quê? Porque eu tinha aprendido daquela forma. E eu queria sempre fazer do jeito daquele jeito, tudo mais. E eu sempre fazia daquele jeito, não que ficasse feio. Mas chegou uma hora que, tipo assim, as pessoas já estavam cansadas do mesmo. Tipo assim, nossa, isso aqui já tá mais do mesmo, isso aqui tá mais do mesmo, mais do mesmo. Mas por quê? Porque eu nunca cheguei a buscar, nunca cheguei a aprofundar, conhecer novos tipos de arte, né? Voltados a outras partes de designer, como é que fulano faz, como o Beltrano faz, tá. Então é importante que você esteja aberto a novidades. Então, tanto na questão artística, tanto na questão de soluções também. Então você precisa ser muito aberto a isso, coisas que as pessoas fazem e tudo mais. Então, mude um pouco da sua rotina, faça algo que você não faça, que você não faz ainda, né? Faça algo que, tipo, ainda... Às vezes você tem até um desejo de fazer, sei lá, toca algum instrumento, mude sua rotina, muda seus hobbies, né? Se você adquirir um hobby, nem que seja por mês, um hobby diferente, automaticamente você vai começar a ver que as coisas vão começar a fluir muito mais pra você, tudo bem? Viajar, enfim, sair de casa. É que agora tá no momento de pandemia, mas é importante você buscar novos hobbies ali, tá bom? Enfim, alguma coisa que você faz, que você já faz, vê se você não consegue fazer de uma outra forma, tá bom? Segundo, não tenha medo de arriscar. As pessoas, elas têm muito medo de arriscar, e é justamente por isso que elas sentem presas, tá bom? Então, principalmente quando a gente fala de criatividade, não estamos falando só apenas de questão de arte, tá, gente? É num todo, em tudo. E principalmente soluções criativas. Para que você tenha uma solução criativa, você tem que arriscar. Aquilo, tipo,
basicamente você tem uma intuição ali que aquilo vai funcionar, ou você tem fato que aquilo vai funcionar, ou você tem uma métrica que vai fazer aquilo funcionar, enfim, independente de qual que é a sua base de raciocínio, aquilo ali você está arriscando porque você sabe que vai funcionar. E porque não funcione, porque você tente uma outra forma, faça diferente, enfim. Mas é importante que você arrisque, que você não tenha medo, certo? Em vários momentos, né, mesmo como gestor, eu precisei criar algumas soluções criativas para sair assim do apuros, né? Para sair daquela situação apertada, e justamente com soluções criativas. Mas tudo isso foi porque eu arrisquei, não, vamos fazer desse jeito, vamos ver o que dá. E aí foi onde que realmente tudo aconteceu. E aí você vai surgindo outras ideias. Quando não funciona, você vai ter uma outra ideia, que vai ter outra ideia, que vai ter outra ideia. Tá bom? Terceiro, simule o raciocínio alheio. Não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes o fato de você parar para analisar como que aquela pessoa pensa te ajuda a ser mais criativo, porque você começa a ver de uma outra perspectiva. Parece doideira, mas não é. Então pense o seguinte, se você parar para pensar, se você pegar e parar para pensar o seguinte, ó, aquela pessoa pensa daquela forma, ela falou isso e isso, mas por que será que ela pensa dessa forma? Por que será que ela tira essa conclusão? Por que será que ela faz dessa forma? Então você começa a entender o raciocínio daquela outra pessoa, você busca a resposta para aquele raciocínio daquela pessoa, e aí você começa a ter uma outra perspectiva, aí você fala assim, nossa, agora faz sentido, ó, agora é isso. Então o fato de você olhar de várias formas a mesma coisa te ajuda a ser mais criativo, isso é óbvio, até mesmo para você resolver alguma coisa, tá? Uma dica que que eu posso mesmo trazer para vocês aqui, é você analisar quem são as pessoas que você, tipo assim, que você admira na questão do comportamento, da postura, de tomar decisão, ou de resolver as coisas, enfim, lista essas pessoas e veja como é que elas pensam perante algumas situações, para que você possa entender e criar essas sinapses neurais dentro de você, para você se tornar mais criativo, ok? Então, buscar aquilo que de fato muda um pouquinho a forma como você vem você vai tomando as suas decisões, enfim. Então, simule um raciocínio alheio. Busque pessoas, faça uma lista de pessoas que você mais admira, ou que você gosta do trabalho, enfim, e veja como é que elas pensam, tá bom? Fique próximo de pessoas criativas. Eu acredito muito no contágio social, certo? Ok? Não quer dizer que você pode ser influenciado, mas o fato de você ter um bom contágio social faz com que você tenha, assim, novas ideias. Então, por exemplo, se você hoje você anda com pessoas criativas, essas pessoas elas sempre vão estar comentando sobre criatividade, sobre alguma coisa que elas fizeram, que elas fazem, enfim. E isso, querendo ou não, vai entrar na sua cabeça, mesmo que seja de forma passiva, mas que vai entrar na sua cabeça. E aí o fato de você sempre estar com pessoas criativas do lado, você sempre vai tendo informações que vai te ajudar a, querendo ou não, se desenvolver. Simples assim, certo? Ok? É a mesma coisa. Tem muita gente que fala... Muitos especialistas falam, pessoas que, por exemplo, que hoje construíram riquezas e tudo mais, foi porque elas ficaram próximas de pessoas que tinham muito dinheiro, e aí automaticamente elas criaram esse contato social, mudaram a sua cabeça, mudaram a sua forma de pensar, a sua forma de ver as situações, né, devido a esse contágio, e querendo ou não, começaram a construir riquezas também, deu pra entender? Não porque as pessoas falavam, e sim porque elas viam, estavam próximas dela, entendeu? Não que a pessoa falava ou deixava de falar, mas sim através do exemplo, às vezes a forma como atuava, como se comportava, enfim, tudo isso influencia as pessoas dentro desse contágio ser pessoas prósperas, né? Então da mesma forma funciona com as pessoas criativas. Se você anda com pessoas criativas, automaticamente com o decorrer do tempo, de forma natural, você vai se tornando mais criativo também, porque você vai ser essas pessoas criativas, elas vão ter mais essa mente mais aberta, elas vão te dar mais ideias, elas vão começar a falar de umas paradas que você fala assim, caraca, olha só que legal isso, pô, show de bola, né? Isso é legal, olha só que show, isso aqui eu posso fazer também, nossa, imagina se a gente fizesse assim, assim, assim. Ou seja, você começa a estimular cada vez seu cérebro a pensar e ter outras ideias também. Quinto, busque por capacitação na sua área. Aqui no caso é basicamente você se especializar, essa é a verdade, tá? Naquilo que você já faz. Então, por exemplo, porque você se especializando nessa parte, nessa área, automaticamente você consegue ter mais ideias, você vai ter mais soluções, você vai ter novas
novas informações, essa é a verdade. Então vou dar um exemplo para vocês. Hoje vamos supor que eu estou atuando mais na área de marketing, certo? Beleza. Se hoje eu sou um gestor de marketing, o que acontece? E eu buscar cada vez mais essa área, eu vou ter muito mais informação, eu vou descobrir muito mais coisas, certo? Sobre essa área. E sempre vou estar buscando, sempre buscando. Eu sempre buscando isso, vai chegar um momento que querendo ou não, eu vou ter muito mais informação, eu vou ter muito mais ideias, eu vou ser super criativo naquela solução. Por quê? Porque eu tenho muitas informações, eu tenho muitas ideias que eu fui pegando, que eu fui adquirindo ao longo dessa minha capacitação. Deu pra entender? Então por isso que é importante você até mesmo se capacitar na sua área, porque isso é bacana. Também você pode fazer em outras áreas também, mas na sua própria, isso vai facilitar você realmente ter um foco, você conseguir ter outras soluções. Às vezes a pessoa precisa de tal coisa, opa, peraí, ó, já a gente pode fazer assim a forma, eu já vi que dá pra fazer assim, já tem essa informação que dá pra fazer desse jeito, enfim. Então você começa a ter soluções também mais criativas, ok? Então busque sim essa capacitação para que você possa se especializar naquela área, perfeito? Um outro ponto também que eu não falei aqui no caso do 4 é pessoas que querem ser mais criativas, não fique somente próximo das pessoas, mas vejam o que elas fazem também. Por exemplo, na parte artística, para você ser, por exemplo, para ser mais criativo em algumas ideias, eu começo a ver imagem, eu vejo imagem, eu vou vendo imagens que são imagens legais, imagens que eu admiro para que eu possa formular uma ideia na minha cabeça. Então eu preciso ver cada vez mais essas ideias, eu preciso ver cada vez mais essa variedade de informações para eu construir uma minha aqui mesmo e conseguir aplicar, tá bom? Então isso também ajuda bastante. Sexta, aprenda coisas novas todos os dias, né? Sexta. Então aprenda coisas novas todos os dias, né? Se você aprender, por mais que eu já citei para você várias dicas aqui anteriores, você também mesmo pode, tá? Aprender coisas novas. Seja o que for que você está aprendendo, certo? Mas aprenda coisas novas todos os dias. É claro que todo momento a gente estamos aprendendo, essa é a verdade. Todos os dias a gente aprende alguma coisa, a gente muda de alguma forma. Mas o fato de você separar um tempinho do seu dia para você aprender coisas novas, isso vai te ajudar bastante. Não precisa ser necessariamente na sua área, mas sim, na vida em si, isso vai te tornar muito mais criativo, porque é aquilo que eu já mencionei, vai ter sinapses neurais, você vai ter novas experiências e aí automaticamente você vai ter outros registros e aí você vai ser muito mais criativo. Então, quando a gente fala dessa questão de criatividade, tenha novas experiências, se permita novas experiências, arrisque cada vez mais, porque quanto mais você tiver experiências legais, quanto mais você tiver experiências que vão agregar para você, você pode ter certeza que isso vai te ajudar. E aí, aprenda essas coisas novas todos os dias. Às vezes uma experiência que você nunca tenha feito, sei lá, no seu dia, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo para você, às vezes um filme diferente que você não costuma assistir, você vai lá e assiste um programa diferente, um hobby diferente, uma forma diferente de estudar, uma forma diferente de fazer as coisas, enfim. Então aprenda coisas novas todos os dias, que isso vai te ajudar bastante, certo? Uma coisa que me ajudou muito nessa questão de criativos foi que todos os dias eu aprendi uma coisa diferente, e eu aprendi e ensinava alguém, sempre assim, eu aprendi alguma coisa e tentava ensinar para alguém para que eu pudesse memorizar aquilo que eu estava ensinando, né? Essa é a verdade. Então eu aprendia. Por exemplo, na parte da informática, vamos supor que eu queria aprender a criar site. Então, para criar o site, eu aprendi a fazer isso. Então, beleza. Então, eu aprendi a fazer isso para construir o site. Agora, eu ensinava alguém a fazer isso, certo? Isso fazia com que eu memorizasse as coisas. Isso que ainda me ajudou muito a ser criativo, certo? Em pontos fundamentais que eu queria na minha carreira. Então, sempre assim, aprenda coisas novas. Se você quer memorizar, se você quiser fixar, tenta explicar isso para alguém, tenta ensinar isso para alguém. Beleza? E por último, descanse e tenha boas noites de sono, tá? Você precisa descansar. O teu cérebro, a criatividade exige muito esforço do teu cérebro. Basicamente, ele frita o seu cérebro dependendo da situação. Então, é necessário que você tenha boas noites de sono, porque senão você não vai conseguir construir nada, você não vai conseguir resolver nada. Então você precisa descansar, você precisa deixar o teu cérebro descansar. Não adianta você, isso aí eu vou deixar bem sério porque já aconteceu comigo, não adianta você ir dormir pensando no problema, não adianta você dormir pensando o que você vai fazer amanhã, não adianta você dormir pensando em problemas que você precisa resolver, porque isso você não está descansando, muito pelo contrário, você está se enganando. Então você precisa de fato se libertar disso, de se descansar bem,
bem, e no dia seguinte você vai pensar numa nova ideia depois de uma boa noite de sono, tá bom? Uma boa noite, o descansar aqui do seu cérebro, o descansar do teu corpo vai fazer com que você direcione de forma mais assertiva para esse tipo de conteúdo, beleza? Tudo bem? Para que você seja mais criativo, para que você seja muito mais criativo, não só de artístico, mas também nessa questão de resolução de problemas, enfim. Hoje as empresas é o que mais pedem isso, tá, gente? Pessoas criativas que querem resolver, né, que tem uma solução melhor, uma solução criativa para os problemas dela, certo? Ok? Então a empresa tem um problema, ela quer uma pessoa criativa para resolver, ter uma solução criativa também desse negócio, entendeu? Para que gere muito mais lucro, para que gere muito mais impacto, enfim, tá bom? Então basicamente é isso. Então não esqueçam disso. Descanse bem e tenha uma boa noite de sono, isso vai te ajudar bastante. Muitas das vezes tem muitos designers, por exemplo, que falam pra mim que às vezes à noite você consegue produzir muito mais. Por exemplo, por um bom tempo também era assim. Então de madrugada, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar de madrugada, porque de madrugada eu tinha um silêncio, era tipo assim, era muito silêncio, era basicamente tudo era calma, tudo aqui eu conseguia focar, eu conseguia produzir, eu conseguia, enfim. Então, se você tem isso, se você acontece isso com você, é importante que você encontre uma maneira que você sinta-se bem, porque se você ficar só de madrugada, você trabalhar, por exemplo, durante a tarde e de madrugada você criar alguma coisa, estudar sobre alguma coisa, você vai ver que seu dia não vai ser tão produtivo. Então é importante você realmente buscar ajeitar esse detalhe, tá bom? Certo? Então evite isso. Bacana? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, tá? Se você quer conhecer um pouco mais sobre as formações até mesmo da Intec, basta vou deixar o link aqui embaixo para que você possa até mesmo entrar em contato conosco, tá bom? Se você gostou, se inscreve, clique em gostei e até me indique para outros amigos, alguns amigos que querem ser criativos, então indique esse vídeo para eles também, beleza? Então um grande abraço a todos vocês e até a próxima, valeu!